No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, 3 de maio de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. É um prazer falar com você nessa semana que está começando, né? A gente, como alguns irmãos já sabem, passamos já, né, pela Covid, já não contamina mais ninguém, tá bom, mas ficam as sequelas, né? E eu realmente passei um pouco mal na semana passada, tentando me reestruturar aqui. Então peço perdão por não ter gravado novos áudios, né? E aqui no YouTube em forma de podcast para falar da mensagem do nome, do poderoso nome do Senhor Jesus. Mas saiba que para mim é um prazer. Se realmente nós não temos gravado, porque não temos condições, e afinal de contas falar depende dos pulmões estarem em sua condição, né, plena ou mínima para que isso seja feito, tá bom? Então peço que você continue nos ajudando. Estou bem melhor, as sequelas estão sumindo um pouco, mas ainda tem algumas, né? Se você pesquisar, você vê que quem passou por esse problema, existem algumas sequelas que demoram um tempo para passar, você ainda sente dores, você ainda sente algumas coisas, mas eu agradeço desde já o seu carinho da sua audiência. Bom, meus amados irmãos, eu queria meditar com vocês hoje a primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo para a igreja de Roma, no capítulo 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Esse tema é muito bom, é o tema que fala da verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo. Foi declarado, segundo o capítulo 4, declarado Filho de Deus em poder. Declarado Filho de Deus em poder, versículo 4 de Romanos 1, segundo o Espírito da santificação. Veja que bênção, segundo o Espírito da santificação pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Veja que isso é muito importante, declarado Filho de Deus em poder. Nós escrevemos um livro cujo título é Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. A editora entrou em contato comigo há cerca de 15 dias para dizer que ainda é possível, ainda deixaram mais um período o livro à venda online. Se você quiser comprar o livro, site americanas.com, submarino.com ou o próprio site da editora Fontenelle. Você é só pesquisar Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, Tony de Souza, tá bom? Você põe lá que você vai achar esse livro, uma capa muito bonita, vermelha, com os pés, né? Ali uma figura ilustrativa, pisando sobre Jerusalém. Muito interessante esse livro. E eu vou ver se eu deixo o link fixado no primeiro comentário, que aí você ajuda o nosso ministério também. Nós estamos trabalhando para ver se a gente investe em equipamentos, melhor aqui, compramos um laptop. Então você que queira comprar esse livro para nos ajudar, mas acima de tudo, para você ter o conhecimento do conteúdo que tem nele, porque é um conteúdo muito importante sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. A própria capa, o próprio título já dá a identidade dele. Ele foi declarado Filho de Deus em poder. Nós temos um capítulo nesse livro que falamos das filiações. As filiações, esse capítulo, essa parte
do livro é muito interessante porque ele teve vários títulos de filho. Filho do homem. Ele era filho de algum homem, mas ele recebeu esse título. E diz respeito, nós sabemos, com relação à sua humanidade. Ele recebeu também o título de filho de Davi, mas ele de fato era filho de Davi? Segundo a linhagem humana, segundo a seu parentesco, segundo os seus familiares. Ele vem dessa tribo. A questão genealógica era muito importante e observada pelas Escrituras, não é verdade? Pois é, mas ele não era filho, o biológico, ou melhor, literal, né, de Davi, mas era um título que ele recebeu, o título da realeza. Isso é muito importante, a gente fala sobre isso, explica sobre a realeza davídica. A questão de Davi em Israel com relação à realeza é muito forte, muito séria. Ou seja, mataram um autêntico rei de Israel, o autêntico rei de Israel. Inclusive tem um sermão, primeira pregação minha na vida, quando meu pastor me colocou para pregar, a gente fala, eu prego sobre o rei que não pode ser desprezado, que não poderia nunca ter sido desprezado. Pois ele foi desprezado lá em Samuel, quando mandaram escolher para si um rei, exigiram de Samuel um rei, e novamente lá no madeiro eles matam, ou seja, rejeitam o seu rei de novo, pela segunda vez. Inclusive o próprio Pilatos é usado por Deus para colocar lá, este é o rei dos judeus. Então, dentre todas as filiações de Cristo, há uma pergunta a gente faz no livro: será que o Deus eterno, o Criador, teria um filho? E como dizem algumas traduções, um único filho, quer dizer, não tem mais outro filho, só teria um único filho. Mas como fica a questão que todos aqueles que creem em Cristo Jesus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus? Nós somos, todos aqueles que recebem o Evangelho, que entendem a mensagem, somos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então não pode Jesus ser o único filho de Deus, é uma expressão totalmente equivocada. Se você entende o que diz lá João, que ele é unigênito, aí sim, mas foi declarado filho de Deus em poder. E ele explica aqui nesse versículo 4 de Romanos 1, para a gente já encerrar, para não ficar grande o nosso áudio, é que a ressurreição dentre os mortos, ela é como um selo, como um carimbo em relação ao poder supremo e soberano do Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele tem domínio sobre a morte. Ele diz: eu dou a minha vida e ninguém poderá tirá-la de mim. Entende? Ele morreu quando ele bem quis. Para a morte, a sua morte, cai nas mãos dos homens. Os homens sim o mataram. Cai a penalidade por ter matado o Senhor Jesus. Mas na verdade ele se entregou. Ele morreu quando ele quis. Por isso é que ele vai dizer: está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, agora que eu estou querendo, agora é que eu vou. Não é? Tanto é que já fazia tempo que os outros dois que estavam do lado dele já tinham morrido há muito tempo na frente. E foram muito menos torturados do que o próprio Cristo. Tiveram muito menos opressão na sua morte do que o próprio Cristo. Você está entendendo? Pela uma lógica, a lógica da razão, tinham 3 ali que foram praticamente pendurados ao mesmo tempo, era pro Cristo ter ido primeiro, porque Cristo passou a noite toda sendo torturado, humilhado, sendo levado para ali, para cá, para ser julgado, para ser, enfim... Teve toda a pressão psicológica, física, eles colocaram coroa na cabeça dele de espinho, chicotearam, deram um banho de sangue nele, de tantos maltratos pela minha e pela sua vida, que quando ele chegasse no madeiro, naturalmente falando, né, pela nossa simples razão, era para ter sido o primeiro em relação àqueles outros 2. Então veja que ele vai por último e ele fala: está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ou seja, agora que eu estou indo. Então, meus amados irmãos, para comprovar o que ele disse, eu dou a minha vida e ninguém pode tirá-la de mim. E o poder dele
foi declarado Filho de Deus em poder, pela ressurreição dentre os mortos. Isso demonstrou, mas sem deixar o menor resquício da vida, que ele foi declarado Filho de Deus em poder. E quando nós falamos Filho de Deus, essa expressão, você precisa entender um pouco o idioma, o hebraísmo, o idioma daqueles tempos. Quando alguém se declarava Filho de Deus, os próprios judeus rasgaram as suas vestes. Eles sabiam que ele estava falando que não era uma segunda pessoa, não era um braço direito, não era um auxiliar de Deus. Estava falando que ele era divino, que ele tinha poder supremo, absoluto. Quando alguém isso não era comum alguém se declarar Filho de Deus. Era um título que até as pessoas davam. Esse aí é filho da sabedoria. Por quê? Porque ele é muito sábio naquele idioma, naquele tempo. Esse aí é filho da riqueza. Por quê? Porque ele é muito rico. E esse aí é filho de Deus, porque ele é um rei, ele é uma autoridade, ele é muito poderoso, tem muito poder. Foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu vou ficando por aqui. Peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse áudio, esse vídeo com alguma pessoa, algum amigo, e nos acompanhe aqui. Essa semana nós vamos estar, se Deus quiser, trazendo novos estudos aqui no canal, viu? E vamos estar também fazendo orações, que é muito importante, para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Um forte abraço e até amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.